Fala, meus amigos! Eleições nos Estados Unidos pegando fogo. Atentado contra Donald Trump, desistência do presidente Joe Biden de concorrer à reeleição, provavelmente, já está quase certo, será substituído pela vice-presidente Kamala Harris, que será a primeira mulher negra candidata a presidente das histórias dos Estados Unidos. Então, ingredientes não faltam para levar emoções nas eleições dos Estados Unidos. Bom, é natural que a gente acabe acompanhando as eleições nos Estados Unidos, porque eles são a maior potência militar e econômica do planeta. Então, logo as decisões tomadas aí pelos presidentes, pelos governos norte-americanos, acabam de forma indireta ou direta afetando a economia dos nossos países e algumas outras características. Falar em eleições, quem também está votando hoje, indo às urnas, são os venezuelanos. E aí, será que o presidente Nicolás Maduro vai conseguir mais um mandato? Será que vai ter fraude? Será que vai aceitar a derrota caso ele perca? Bom, isso é um mistério. Mas, voltando às eleições dos Estados Unidos. Elas são muito diferentes das eleições presidenciais brasileiras em inúmeros aspectos. Primeiro que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Ou seja, comparece às urnas para votar quem de fato quer mesmo participar democraticamente das eleições. As eleições dos Estados Unidos elas também ocorrem num dia de semana, terça-feira. Esse ano será no dia 5 de novembro. Nos Estados Unidos também não existe uma justiça eleitoral a nível nacional, como existe o Supremo Tribunal Eleitoral no Brasil. Então, logo, cada estado organiza a sua votação. Assim, existiam, na última eleição, pelo menos 6 estados em que o voto era totalmente eletrônico, que eram Arkansas, Carolina do Sul, Delaware, Geórgia, Louisiana e Nevada. Nos demais estados usavam-se cédulas e um sistema misto em alguns, e há também estados em que a votação ocorre por meio dos correios, ou seja, a pessoa vota por correspondência. Cada estado, então, eles têm autonomia para organizar as eleições e também realizar a apuração. Nos Estados Unidos existem outros partidos, mas eles são praticamente irrelevantes, ou seja, têm pouquíssima influência na vida política. Para vocês terem uma ideia, nas eleições de 2016, além de Hillary Clinton e Donald Trump, apenas o candidato do Partido Libertário, Gary Johnson, apareceu nas cédulas dos 50 estados. Nós podemos dizer que a eleição presidencial norte-americana ocorre a contagem dos votos de forma indireta, porque em 48 dos 50 estados, o eleito, o mais votado naquele estado, leva o número de delegados, que corresponde ao número da população aproximadamente. Ou seja, é como se comparar o caso do Brasil, que São Paulo tem 70 deputados federais, então teria 70 delegados, vamos usar esse exemplo. Então, se um candidato vencesse no estado de São Paulo com uma margem mínima, levaria os 70 delegados. Em contrapartida, um estado como Santa Catarina, por exemplo, para vocês entenderem, tem 16 deputados federais. Vamos dizer que nós teríamos 16 delegados. E um candidato vencesse aqui com 1 milhão de votos de vantagem. Ele levaria apenas os 16. Em São Paulo, ele poderia ter perdido com 200 mil votos. Mesmo assim, o outro candidato levaria os 70 delegados. Então é assim que funciona. As exceções ficam no estado de Nebraska e Maine, com 5 e 4 delegados, respectivamente, que distribui proporcionalmente de acordo com o número de votos. Dessa maneira, existe a possibilidade de que um candidato que recebeu mais votos popular possa acabar perdendo a disputa na contagem desses delegados. A última vez que essa discrepância aconteceu foi nas eleições de 2016, quando Donald Trump venceu Hillary Clinton na contagem de delegados, embora houvesse perdido por cerca de 3 milhões de votos no voto popular. Ao longo da história dos Estados Unidos, isso aconteceu 5 vezes. Nos Estados Unidos também é proibida a recondução de um presidente por mais de 2 mandatos, independente de serem consecutivos ou não. Isso está na Constituição, na 22ª emenda, que é de 1951. Essa emenda ela foi feita vamos dizer assim, em oposição ou em prevenção, ou para prevenir o que havia acontecido com o presidente Franklin Roosevelt,
que comandou o país nos anos mais duros da grave crise econômica que começou em 1929, e ele acabou sendo eleito 4 vezes consecutivas para o cargo de presidente. Para que isso não voltasse a ocorrer, então, os norte-americanos criaram essa emenda constitucional. Atualmente a gente vê aí os dois partidos, republicano e democrata, disputando a presidência, e no espectro político, o Partido Democrata situa-se mais à esquerda e o Partido Republicano à direita. Segundo o levantamento da CNN americana, em 2020, os norte-americanos elegeram o 46º presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e segundo essa projeção, os Estados Unidos tiveram 19 presidentes do Partido Republicano, 17 do Partido Democrata, 4 do Partido Democrata Republicanos, 4 do Partido Whigs, que nem existe mais, um presidente do Partido Federalista e um presidente independente. Só para vocês terem uma ideia, embora existam outros candidatos, na eleição de 2016 que Donald Trump venceu para presidente, além de Donald Trump e Hillary Clinton, apenas um outro candidato, Gary Johnson, apareceu nas cédulas eleitorais, ou seja, pôde ser votado em todos os 50 estados dos Estados Unidos. Fica aí então essa curiosidade para vocês, essas curiosidades sobre as eleições dos Estados Unidos. Um forte abraço, tchau!